Boa noite a todos. Aqui estou mais uma vez para mais uma live nesse sábado à noite. Infelizmente não estou com uma boa conexão da internet. Está travando o meu áudio, meu vídeo está travando. Mas eu gostaria de dizer para você que se você chegou até aqui nesse momento ou vai chegar ainda, fique mais alguns minutos com a gente, curta, compartilhe, coloque aí seus comentários, seus pedidos, nos ajude em oração, nos ajude em participação, cooperação, compartilhe também esses momentos com outras pessoas, porque o tema que eu vou falar hoje é um tema conhecido, um tema muito falado, mas é um tema também bastante reflexivo e que merece a nossa atenção, né? O tema que eu escolhi para essa noite é mulher agressiva e mulher agredida, ou seja, mulher agressiva e agredida. Agradeço ao que já chegaram até agora, obrigado. Por favor, compartilhe esse vídeo. Obrigado, Caleb. Obrigado por estar ouvindo. E eu gostaria que você participasse conosco, dando a sua opinião, respondendo as perguntas e participando junto com a gente. Muito obrigado, Caleb. Muito obrigado também, Igreja Batista Alto Conceição, que eu sei que está sempre presente com a gente, participando e estando conosco nesses momentos. Eu queria dar boas-vindas a você que chegou, aqueles que não chegaram ainda, mas que vão também poder participar, poder estar conosco. Nesses momentos que vamos passar aqui, são momentos importantes, momentos em que nós abordamos temas de caráter que a gente pode ter como importante, urgente, emergente, que está na sociedade, mas que também não deixa de estar em nossas igrejas. Portanto, participe fazendo seus comentários. Nós não estamos aqui como donos da verdade, como o detentor da verdade, mas estamos aqui para poder mostrar aquilo que a realidade tem nos mostrado dentro e fora de nossas igrejas. Portanto, é importante que você dê sua opinião, você faça sua oração, contribua e nos ajude. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento em que estamos aqui mais uma vez, ajuda-nos, ó Pai, a compreender aquilo que Tu tens para cada um de nós. Mas o mais importante é, Senhor, fazer-nos compreender o nosso papel na sociedade, aquilo que Tu tens designado para cada um de nós fazermos, porque Tu nos criaste, Senhor, para o louvor e honra da Tua glória. E eu creio, Senhor, que nessa noite pessoas vão ficar mais sensíveis à Tua voz e à Tua palavra, porque é a partir dela que nós construímos a nossa conduta diária. Ajuda-nos, ó Deus, a ser essa bênção que Tu espera, esse comportamento que Tu espera. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas. Eu vou começar com Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 23. Presta bem atenção, olha na sua Bíblia, tá? Aí na sua Bíblia, abra sua Bíblia e participe com a gente. Gênesis 2, 21 a 23 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa,
porquanto do varão foi tomada. Mais uma passagem bíblica, Gênesis 1, versículo 27, que diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou repetir esse versículo. Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou ler mais uma passagem. Dessa vez é no Novo Testamento. João no capítulo 4, dos versos 6 em diante. Presta atenção, você que tem sua Bíblia, você que tem uma Bíblia no Novo Testamento, após eu ler, ou você estando junto aí com a gente, abra sua Bíblia para que você possa compreender o que Deus está querendo de você nessa noite. O que Deus quer falar para você nessa noite. Seja você homem, seja você mulher, seja você casal, seja você adolescente ou jovem, preste bem atenção nessa passagem sobre a mulher de Samaria. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, uma pergunta, eu vou repetir. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e de quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vamos ficar até aí. Nós vimos uma passagem de uma mulher diferente, uma mulher que trabalhava, uma mulher que servia, uma mulher que estava pronta para receber algo de Jesus Cristo. Aqui se tratava de uma mulher samaritana. E Jesus, sendo judeu, ela questionou: como que tu, sendo judeu, como é que tu, sendo, pede para mim, que sou mulher samaritana? Ora, Jesus Cristo, ele conhecia o coração daquela mulher. E Jesus Cristo, ele não estava observando e nem querendo trazer a realidade de um povo não se dar contra o povo. Ou seja, ele queria ali naquele momento saciar não só a sede dele, porque Jesus era Deus, mas Jesus era homem também, mas ele também queria experimentar um momento em que aquela mulher pudesse sentir a vontade de tê-lo como seu Salvador, como seu Senhor.
Então, Jesus usou uma linguagem metafórica. O que é isso? Jesus usou uma linguagem pela qual ele iria ensinar que ele mesmo era a água e que era a água viva. Que quem bebesse da água que ele desse, jamais teria sede. Foi quando a mulher samaritana falou para ele, mas o poço é fundo, como é que o senhor vai tirar? O poço é fundo, mas tu tens a água viva? E ele respondeu, és tu maior do que Jacó, o nosso pai? E bem assim, seus filhos e seu gado? E Jesus surpreendeu aquela mulher. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Irmãos, nessa noite, nós estamos querendo ressaltar aqui a questão da vida da mulher, a questão da necessidade da mulher e a questão do amor que aquela mulher tinha dentro dela, que ela precisava ter mais de Jesus e ela não sabia como. E naquele momento era um momento ideal para ela encontrar com Jesus. E aquela mulher, naquela sede, naquele anseio, ela pôde experimentar aquele momento tão especial com Jesus Cristo. Nós não vamos entrar muito em detalhe nessa passagem, mas eu gostaria de falar com todas as mulheres que vão assistir, que estão assistindo a essa live. Saiba que você, diante de Deus, tu és uma criação de Deus. Tu és uma ideia de Deus. Tu és aquela que Deus criou para que complementasse o homem e para que firmasse aqui na terra e pudesse ser luz e bênção. Não só na sua família, com seu esposo ou com sua esposa, mas também na sociedade. Para que pudesse ter um tratamento, pudesse ter, ser diferente na cidade, ser diferente na sociedade, no seu trabalho, nos seus estudos. Bom, eu gostaria de falar para vocês a respeito de uma situação que foi muito comentada nos jornais, na internet, nas revistas, na mídia em geral, no Instagram, Facebook, tudo foi muito divulgado e muito falado. A ex-esposa do DJ Ives, ela contou em entrevista que ele era um homem brutal, ele era um homem agressivo, ele era um homem que agredia ela. A Pamela Holanda, ela, no desespero dela e na situação que ela estava enfrentando, ela não aguentou mais ficar calada. Isso aconteceu em julho, mas segundo o relato que nós ouvimos, ela desde dezembro ela tem sofrido agressões, fortes agressões por parte do seu marido, do seu companheiro, que agora é ex-companheiro. Então, ela postou aquele vídeo com todas aquelas agressões. E, na verdade, a maioria das pessoas tiveram acesso a esse vídeo. Quem mexe com rede social pôde ver o vídeo claramente, realmente, ele agredindo perto da bebezinha e até com a presença de uma ou duas pessoas vendo aquele tipo de agressão. E nós sabemos que o final da história, ela saiu, né? Ele saiu de casa, ou ela saiu. E numa entrevista, o que ela falou? O que ela falou para os repórteres, por aquele que estavam entrevistando ela? Falou assim: quero e preciso agradecer todo o apoio que eu tenho recebido e estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que estou segura, eu e minha filha. E dizer também que hoje meu choro é de alívio, por ter certeza que Deus está com a gente, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir
para ajudar ninguém. Aquele momento da entrevista, ela estava falando do alívio que ela estava sentindo, porque aquele agressor, até então, seu marido, ele já havia a deixado, ela já havia deixado ele, já estava num ambiente seguro, onde não havia possibilidade dele se aproximar e fazer outros tipos de agressões como ela tinha feito. Portanto, essa palavra dela veio como tirar dos ombros dela o fardo que ela vinha carregando, de humilhação, de espancamento, de marcas pelo corpo e até mesmo de pessoas que viram aquelas cenas, mas que não fizeram nada. Então, muitas pessoas falavam para ela: olha, você tem que aguentar calada. Olha, você sabe muito bem como que ele é. Esse é o jeito dele. Muitas pessoas nessa passividade, nesse estado de conformismo, falavam isso para ela de tal forma que ela podia entender assim: não, pode continuar me batendo, que eu vou continuar aceitando, vou continuar calada. Pode continuar me humilhando, me espancando, me deixando marcada. E não foi isso. E não era isso bem o que ela queria vivenciar, o que ela não aguentou mais e acabou comunicando a todos pela internet, pelas entrevistas que fez a respeito da violência que sofreu. E nós chamamos isso de violência doméstica. Mulher agredida. E nós sabemos que para isso existe a lei que é chamada a Lei Maria da Penha. Aí muitos falam assim: mas a Lei Maria da Penha ela só existe no papel, né? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, tem que haver a comunicação, tem que haver a denúncia para que as autoridades tomem as suas medidas cabíveis. E realmente foi o que aconteceu com a Pamela. Ela comunicou, os vídeos estão explicando, e ele até tentou se defender de uma tal forma, mas, na verdade, agressões às mulheres são absolutamente reprováveis, devem ser intoleráveis pela sociedade e pelas autoridades. Isso aí é uma marca da nossa sociedade. Que a Lei Maria da Penha, quem não conhece a Lei Maria da Penha, eu sugiro que possa baixar lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu computador, no seu iPhone, baixa a lei e dê uma lida nela. É uma lei muito importante que garante à mulher, então, a proteção dela perante o sofrimento, perante a violência. No artigo 2º, está falando muito claramente: toda mulher, independente de raça, classe social, nível intelectual, idades, toda a mulher, ela é assegurado ela viver sem violência, ela viver preservando a sua saúde física, mental, e ela tem a liberdade para aperfeiçoar a sua conduta moral, intelectual e social. Portanto, a lei, ela prevê que a mulher tenha proteção com relação à sua integridade física dentro do lar. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: olha, nós passamos de um ano de pandemia, mas segundo os relatos dos pesquisadores, o Brasil ele registrou mais de 105,8 mil denúncias de violência contra a mulher no ano passado. Portanto, existem muitas denúncias que foram feitas contra a mulher, contra a violência contra a mulher. Presta atenção.
E aquelas que não denunciaram? E aquelas que permaneceram caladas? Portanto, nós vemos o quão importante é que haja a denúncia. Esse comportamento do DJ Ives é totalmente reprovado pela sociedade. Ele é totalmente inadequado para qualquer ser humano. Portanto, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: a lei, ela existe e ela deve ser acatada, obedecida. E realmente nós sabemos que ele foi preso, ele está preso e está aguardando julgamento. E olha, nós devemos orar muito pelas nossas mulheres que frequentam nossas igrejas, que são casadas, às vezes são casadas com cristãos antigos, às vezes casadas com cristãos atuais, que passaram a frequentar há pouco tempo a igreja. Algumas mulheres que não casaram com homens crentes, mas infelizmente algumas pessoas, elas estão fechando a sua boca, elas não estão falando nada, elas são agredidas, são humilhadas, elas são caluniadas e muitas pessoas estão ficando quietas. Certa vez eu vi um pastor falando: olha, se o seu pastor soube que você sofreu uma agressão física dentro de casa, que você foi espancada, que você tem marcas no corpo, e ele mandou você orar, saia dessa igreja. Ele não serve para ser seu pastor. Ou seja, esse pastor, ele deve estar apto a aconselhar essa mulher a fazer a denúncia e a dizer o quão ela está sendo maltratada e humilhada e machucada nesse relacionamento. Portanto, você mulher que está dentro da sua igreja, mas que você está sendo absurdamente violentada, absurdamente machucada, ferida, magoada, humilhada, agredida em palavras e em outras formas, não se cale, porque, como você viu lá, eu fiz a questão de ler a passagem bíblica que Deus criou o homem e a mulher. Então, existem tipos de violência contra a mulher psicológica, como eu já falei, quando ela humilha, ameaça, às vezes nem bate, mas só dele humilhar, ameaçar, já é um tipo de violência. Outro tipo de violência contra a mulher é a violência moral, quando ele procura isolar aquela mulher da sociedade. Ou seja, ela fica em cárcere privado. Ela é caluniada, ela é injuriada, ela é difamada. E muitas vezes ela nem pode sair de casa, porque o marido não deixa. Isso é um tipo de violência também. E outra, a violência sexual. Muitas vezes a mulher é agredida sexualmente pelo seu próprio parceiro. Ela é abusada sexualmente pelo seu próprio parceiro. Aquele parceiro não quer que ela use métodos anticonceptivos. E acaba gerando um mal-estar, gerando situações constrangedoras para a mulher. Nós temos também a violência patrimonial, onde o homem, ele também destrói documentos da mulher, destrói objetos da mulher, omite bens, omite valores.
Isso aí chama-se violência patrimonial. Nós temos também a violência que aconteceu com a Pamela, a violência física, que ela escapa de qualquer diálogo, de qualquer questão, de qualquer situação. Para mim, todas são ruins, mas a física é pior, porque ela deixa a marca profunda, interna e externa. Quando a pessoa agride, bate, chuta, cospe, e muitas dessas formas, elas são extremamente nocivas e corrosivas para com a mulher. Ou seja, a mulher fica com marcas para o resto da vida. Esse tipo de violência são violências em que nós estamos falando aqui contra a mulher. Mas tem um tipo de violência que quase ninguém fala, mas é verdade. É aquela mulher em que o homem, dentro de casa, ele não fica. Ele não fica dentro de casa e ele deixa faltar as coisas dentro de casa. A mulher tem seus filhos, tem seus compromissos, ela não pode sair para trabalhar. E ela quer o alimento para os filhos, roupa para os filhos, remédio para o filho, para ela também. Isso chama-se, eu colocaria mais um tipo de violência. É violência por usuário de droga, ou usuário de álcool, ou aqueles sem compromisso nenhum com ela, que tem uma esposa, tem filhos, mas procura outras companheiras, outros casos, e etc, etc. Isso é muito triste. Isso é muito triste, mas é muito real na nossa sociedade. Portanto, é importante que a gente compreenda. Pois é, gente, um pouquinho de paciência, né? Porque a nossa conexão ela não está muito boa e eu gostaria de estar encerrando aqui, mas antes de encerrar e orar com vocês, eu gostaria de ler o Provérbios 21:19, que fala assim, agora nós vamos pensar num outro tipo de mulher. A mulher que é agredida, mas a mulher agressiva. Eu não gostaria de falar de mulher agressiva, daquela que é violenta. Porque tem mulheres violentas, tem mulheres estressadas, que muitas vezes fazem até pior do que o homem faz com a mulher. Não é? Humilha, chuta, bate, cospe, difama o homem. Existe esse lado também. Mas olha o que a Bíblia fala sobre a mulher agressiva. Provérbio 21, versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Parece engraçado esse versículo, né? Iracunda significa uma mulher que calunia, uma mulher raivosa, furiosa e opressora. Aqui está falando de defeitos que uma mulher não deve ter. Ninguém suporta viver com uma mulher rixosa, uma mulher iracunda. Ninguém suporta, né? Eu sou mulher, mas é muito complicado o homem colocar o pé dentro de casa e a mulher vem com 30, 40, 50 reclamações. Ela passou o dia inteiro em casa e ela reclama o tempo todo. O tempo todo ela não para de falar e reclamar e falar e reclamar. E muitas vezes o homem sai, né? Aí vem o outro lado da questão, né? É lógico que a igreja ela precisa dar uma base, ela precisa sempre falar de relacionamento de casal, de família, porque a gente vive em família, não é? Mas muitas vezes essas mulheres também, elas são abandonadas. Muitas vezes essas mulheres também são agredidas. Muitas vezes as mulheres agressivas, elas também afastam as pessoas dela, não é? Mas por outro lado, ela pode ter um temperamento enérgico, um temperamento ativo, um temperamento decidido, sem ser agressiva.
sem ser estressada com todas as pessoas. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, olha, vamos olhar um lado da mulher. Nos anos 40, nos 50, até os anos 60, a mulher, ela tinha muitos filhos, porque não tinha métodos conceptivos. Não tinha. Ela tinha vários filhos e geralmente ela não trabalhava fora. Geralmente ela era mulher do lar, ela ficava mais em casa cuidando dos filhos e da casa. Com o passar dos anos, hoje você não vê só a mulher só dentro de casa cuidando da casa, da roupa, da comida e dos filhos. Hoje você vê a mulher estudando, a mulher trabalhando, a mulher tendo uma conquista profissional, uma conquista na sociedade. Isso é errado? Vocês acham isso errado? Alguém responde para mim aí. Você acha errado a mulher cristã, ela ter uma profissão, ela ter um lugar na sociedade, ela fazer uma faculdade, ela ser professora de escola? O que você acha? Você acha que ela deve ficar só dentro de casa, ficar só em casa orando, cuidando dos filhos, do marido? Você acha que em pleno século XXI, as mulheres não estão indo em busca daquilo que elas querem, elas ficarem felizes com a profissão, ajudando o esposo nas despesas da casa? O que vocês acham? Mas isso aí é uma conquista da mulher. A agressividade da mulher, não estou falando essa questão dela ser violenta, dela ter um temperamento forte, mas muitas vezes a mulher, pastor Rogério entrou aí, me ajuda, ele respondeu não, mas eu não estou entendendo, eu não sei qual pergunta que ele respondeu não. Muitas vezes a mulher, ela tem que fazer o papel de mulher cristã, ser um bom exemplo no lar, na igreja, e ela ser uma profissional na sociedade que possa então ser abençoada e abençoar as outras pessoas. Isso que eu quero dizer. Que a conquista da mulher de votar, de fazer universidade, outras conquistas que ela teve durante esses anos todos para cá, estamos no século XXI, faz parte também do espírito de conquista da mulher. Não é dela ser agressiva, mas dela ser determinada. Vocês entenderam? Determinada. Então, tem muitas irmãs que são excelentes pregadoras, missionárias, mas também são professoras. Mas também elas gostam de fazer cabelo, elas são cabeleireiras, elas são manicures. São professoras, no meu caso, eu sou psicóloga, eu estudei também. Eu gosto da minha profissão, mas também gosto da minha família, amo meus filhos, quero estar perto deles também. Entenderam, irmãos? Então, a mulher agredida é muito triste, a mulher violentada é muito triste, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvado. Então, eu creio que... Obrigado, pastor Rogério. Se é errado a mulher trabalhar fora, se é errado a mulher trabalhar fora, ter as suas conquistas, não é errado. Obrigado, pastor. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acredito que a mulher tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de ajudar em casa e também ser uma mulher na igreja, uma mulher que possa realizar alguma função na igreja, seja diaconisa, seja dirigente do louvor, da oração, missionária. Eu acredito que a mulher tem muitas oportunidades de fazer a vontade de Deus, dentro da capacidade que Deus tem dado para ela. E obrigado pela participação de vocês. E vamos orar pelas mulheres que sofrem, vamos orar pelas mulheres que estão vivendo um casamento difícil,
com parceiros difíceis, muitas vezes que são usuários de álcool, usuários de droga, muitas vezes que são pessoas até boas, não deixa faltar nada em casa, mas não para em casa. Tem várias paqueras, várias namoradas, isso magoa muito o coração da mulher, isso deixa a mulher muito triste. Vamos orar por aquelas mulheres que estão na igreja, mas seus maridos não vão na igreja. Vamos orar pelas mulheres que estão sofrendo, estão sozinhas, as mulheres que dependem do marido para tudo. Vamos orar por elas e que Deus possa abençoar essas famílias, essas mulheres. E louvado seja Deus pelas mulheres solteiras, que muitas delas são missionárias, muitas delas são profissionais, ajudam muito na igreja. Que Deus possa abençoar cada uma delas. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Vamos orar? Pai de amor e de bondade, obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que Tu criaste o homem e a mulher com objetivos e funções e papéis diferentes, mas uma das coisas que nós não podemos esquecer, que nós fomos criados por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, seja na sociedade, seja na família, seja na igreja, que sejamos bênção nas Tuas mãos. Abençoe todas as mulheres sofridas, aquelas que estão à beira do divórcio, aquelas que estão machucadas, magoadas, feridas. Ó Pai, tem misericórdia, guarde, proteja, e que elas permaneçam firmes na Tua casa, buscando e tendo a Ti como o único e suficiente Salvador. Ajude-as, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E Deus abençoe a... Como é o nome dela mesmo? Ô, Chinaga, Deus abençoe. Chinaga tá bonitinho. Soneide. Deus abençoe vocês. A esposa do pastor Rogério, como é o nome dela? Marilene. Deus te abençoe, Marilene. Parabéns. Eu vou dar uma ligadinha pra você daqui a pouco. Guarda um pedaço de bolo aí pra mim. Deus abençoe. Que amanhã vocês tenham um dia de domingo muito feliz. Na paz do Senhor. Soneide, uma grande mulher. Não sei se ela é pequenininha, se é alta. Tô brincando. Obrigada, Soneide. Até mais. Boa noite a todos. Deus abençoe.